Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de geografia. Eu tinha gravado uma aula, só que a aula não deu certo, agora eu tive que gravar de novo, estou na segunda gravação. Então, vamos só relembrar a última aula de geografia. A última aula de geografia foi falado sobre o Pindorama, nós falamos sobre as palmeiras, né? Que o Pindorama significa terra das palmeiras, né? Que era como os índios Tupi-Guarani chamavam as suas terras, né? Inclusive o Brasil, né? Vocês ficaram de ouvir a música Pindorama, falamos do Palmito, falamos do Pau-Brasil, falamos dos mapas, dos colonizadores portugueses, né, dos povos indígenas, das várias línguas, culturas, e que muitos índios hoje ainda guardam as suas culturas, tem índios que não. E, se eu não me engano, pedi para que vocês respondessem as atividades da página 11. Se por um acaso eu não pedir, vocês vão fazer ela agora como lição de casa, tá? Vamos então para a nossa página 12. Na página 12, que eu tenho certeza que vocês não fizeram, lá tem um artigo falando sobre os indígenas. E esse artigo era sobre os desafios enfrentados pelos povos indígenas e sobre relacionado com a destruição das florestas. Vocês teriam que ler esse artigo e responder as perguntas aqui, tá? E aí nós começamos, nós começamos, porque na outra aula eu comecei, a chegada dos povos africanos, né? Tem um texto aqui. Então, está falando que no período do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4.400.000 africanos cruzaram contra sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas, tá? No Brasil, nós tivemos também aqueles que não aceitaram a escravidão. Por que que eu expliquei isso? Porque tiveram aquelas pessoas que aceitaram, foram, e tiveram aquelas que não aceitaram e continuaram resistindo até o final. Daí foram criados os quilombos. Quilombos eram lugares, tipo bairros, comunidades, né? E lá os escravos fugidos eram abrigados e eles formavam um povo, que são hoje os quilombolas, tá? Ainda existem quilombos. O maior líder e a pessoa mais expressiva dos negros relacionado com os quilombos foi Zumbi, do Quilombo dos Palmares. Inclusive, o feriado de quinta-feira que o Dória adiantou, que seria no dia 20 de novembro, seria o dia de Zumbi, ou dia da consciência negra, porque esse dia foi feito, esse feriado estadual foi feito para homenagear Zumbi no dia de sua morte. Foi o dia da morte de Zumbi, dia 20 de novembro, tá? No quarto parágrafo do texto, ainda na página 13, fala, que é o último parágrafo, que os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão, foi o que eu disse. Existem ainda quilombos ainda, e eu vou colocar nas pesquisas depois da aula, depois do vídeo, tá? Locais, pelo contrário, existem muitos hoje
como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas, como agricultura, comércio e turismo. Por que eu falei isso, gente? Tem muita gente que veio da África e que foi trazido como escravo, que eram pessoas, eram reis, rainhas, príncipes, princesas, pessoas de corte africana, que já tinham seus povoados. Nós tínhamos como os indígenas lá na África, um povo só, não era só tudo um povo só. Cada um tinha uma descendência bem, e tinha pela face, pelo rosto, dá para saber de que povoado o negro era. Pelo formato do nariz, pelo jeito, tinha as tribos, eram por tribos, né? Antigamente, né? Então, não quer dizer que nós não éramos civilizados como o povo europeu, que nós não éramos um povo, né? Nós éramos um povo que foram europeus lá e destruíram, tá? E destruíram, tanto é que, assim, eu não sei como é que são em alguns lugares da África, mas alguns lugares que a gente vê são extremamente pobres. São extremamente pobres, assim, porque, assim, foram pessoas que eu não sei explicar direito, gente, mas, assim, foi algo assim que eles foram trazidos para cá e não tiveram chance mais de voltar para o seu país de origem para reconstruir suas vidas. Mesmo depois da libertação, né? Não tiveram mais a sua chance de reconstruir suas vidas e foram largados à própria sorte, tendo depois o trabalho, negado o trabalho, porque eles poderiam estar trabalhando, mas aí preferiram pagar para os imigrantes italianos de outros povos que vieram para cá. E os escravos, que eram escravos que faziam trabalhos forçados, não tiveram essa chance de trabalhar dignamente para ganhar o seu próprio pão. Então foi tudo feito de uma forma errônea. Foi tudo feito de uma forma errônea que, infelizmente, pôs uma mancha muito feia na história. Mas a parte boa de tudo isso é que a cultura africana também deixou muitas marcas boas no Brasil, né? A cultura africana influenciou na dança, influenciou na religião, influenciou na culinária, influenciou na música e nos elementos linguísticos, tá? Na dança, roda de samba, deixa eu ver, roda de samba, que é um patrimônio cultural, tá? E outras danças, né? Na religião, as religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde os primeiros escravizados. Desembarcaram no país do sincretismo de crenças até diferentes povos africanos, que aqui chegaram, inclusive a cultura dos indígenas e dos portugueses. E muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a umbanda. Culinária. Diversos pratos regionais como acarajé, a pamonha, o feijão preto, em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária. O que eu falei na outra aula, que eu vou falar aqui também? Feijoada, que todo mundo gosta, que é a queridinha do Brasil. A feijoada foi criada por escravos. Vocês sabiam? A feijoada foi criada por escravo. Por quê? Quando eles matavam o porquinho para poder se alimentar da carne dele, as carnes melhores iam para casa grande e as piores, consideradas por eles
as piores carnes iam para a senzala, para alimentar os escravos. Então, ia pé, orelha, rabo de porco, couro de porco, as tripas, que depois viraram a linguiça, que é um alimento saborosíssimo que não pode faltar em nenhum churrasco de boa qualidade, pelo menos assim eu acho, né? Tem que ter uma linguicinha lá no churrasco. O pessoal gosta, foi tudo criado por escravos, né? Na música, gêneros musicais como samba, maracatu, assim como instrumentos diversos musicais brasileiros têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes. Elementos linguísticos, né? Palavras que nós utilizamos no dia a dia, como neném, dengo, quitanda, samba, moleque, entre tantas outras. Fubá. Fubá é uma farinha de milho, mas o termo foi criado por escravos. Marimbondo. Marimbondo é um animalzinho que pica você e deixa o ferrão ali e dói aquilo. Eles estavam se referindo a vespas, tá? O marimbondo. Nós temos também os quitutes, né? Os quitutes é uma palavra africana utilizada para designar pequena porção de comida apetitosa antes da refeição principal. Tipo, quem inventou aquilo que você vai na festa e você come o salgadinho primeiro, antes de comer o bolo, tudo. Você come as coisinhas pequenininhas, come os quitutes. Vamos lá pra festa, comer uns quitutes, depois a gente come o bolo. Quem inventou isso? Os escravos, né? E vocês agora vão fazer as atividades da página 16, 17 e 18. Na semana que vem, eu vou falar mais sobre os escravos, porque assim, vocês precisam saber um pouquinho mais, tá? Eu vou falar sobre... Vocês sabiam que os escravos têm artes marciais? Que os escravos criaram uma arte marcial que é muito usada no Brasil, foi criada por escravos, porém, é uma arte marcial brasileira. Alguém sabe qual que é? Então, capoeira. Capoeira é uma arte marcial brasileira criada por escravos. Por quê? Aquele movimento que os escravos fazem, que os jogadores de capoeira fazem, que eles falam que é um jogo, mas é uma arte marcial. É uma arte marcial, uma luta. Aquele que os jogadores da capoeira fazem, a ginga, eles faziam aquele jogo, aquele movimento para levantar poeira, tá? Para levantar poeira. Isso eles faziam quando eles estavam fugindo das fazendas. Os escravos estavam fugindo, então eles levantavam a poeira e o capitão do mato não os enxergava. Então, capoeira, poeira para cima, tá? Foi dali que surgiu. Páginas 16, 17 e 18. Lição, e semana que vem eu falo mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Até daqui a pouco com outra aula. Tchau, tchau.